Vamos começar o nosso estudo, né, do livro de Gálatas. Continuar. Vamos ler o capítulo 1 para recordar, né? Mas se você quiser comentar alguma coisa, ele pode ficar à vontade, tá? E à medida que a gente for lendo, a gente vai conversando. Quem lê é você. Que? Pode ler? Eu leio ou você? Eu. Vou começar. Depois você lê. Beleza? Tá. Tá, Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Só para recordar, né, esse livro, esse início de Gálatas eu acho muito bonito mesmo, que ele já começa já falando do principal, né, do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Né, ele diz no versículo 3, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Entende? Jesus Cristo nos remiu dos nossos pecados para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. Entende? Obedecer os mandamentos, viver uma vida em santidade, de amor a Deus e amor ao próximo. E no início ele falou assim, é, é, sobre a ressurreição, né? Jesus Cristo ele se entregou, morreu por nós e ressuscitou. E ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. No livro de João. Então é isso. Continua aí, Darlan, a partir do versículo 6. Em obediência à vontade do nosso Pai, nosso Deus, Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Continua. Continua. O Evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando com depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro Evangelho. Na verdade, não existe outro Evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão preocupando vocês, querendo mudar o Evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que seja um de nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um Evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja atuar, pois já dissemos antes e repetimos. Se alguém anunciar um Evangelho diferente daquele que vocês aceitam, citaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Isso. Até aí. Quer comentar alguma coisa? Não. Não, tranquilo? Eu lembro tudo. Lembra bem essa passagem? Aham. Legal. Então, eu só ia comentar, né, bem brevemente que nós realmente lemos essa passagem e eu acho muito interessante que ele fala no versículo 7, né, que ele fala que existiam pessoas que estavam perturbando eles na fé, entende? Imagina até mesmo que ensinando coisas contrárias ao Evangelho de Cristo, a mensagem que Jesus Cristo nos ensinou. Ele fala que, na verdade, não há outro Evangelho, né? Só há um caminho da salvação, só há uma mensagem. Então, imagino que outras pessoas estavam ensinando coisas contrárias, né, à palavra de Deus, à mensagem de Jesus Cristo, aos ensinos dele. E ele fala que, o interessante é a forma que ele falou, que eu sempre comento isso contigo,
que ele fala assim, olha, ainda que nós, um anjo do céu, anunciar um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. E ele mesmo se inclui nisso. Caramba, e o próprio Paulo falou isso. Então, de quem sou eu, né? Que nem Jesus mesmo falou em João 17, se não me engano. A tua palavra é a verdade. Eu gosto muito desse versículo. Então, se o próprio Paulo falou, ou até mesmo um anjo do céu, ainda que chegue um anjo com sinais maravilhosos, digamos assim, fale alguma coisa contrária à obediência a Jesus Cristo, os mandamentos dele, a palavra de Deus, e nós temos que ficar com Jesus, entende? Que é o caminho da salvação. Aí resumindo é isso. Por isso que é muito importante a gente conhecer também a palavra, para que ninguém nos engane com nenhum ensinamento contrário à Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu vou continuar agora a partir do versículo 11, beleza? Vai acompanhando aí. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia, sem dó nem piedade, a igreja de Deus, e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar a mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselho a ninguém, e também não fui a Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui à região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, eu fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro, e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. 2 pontos. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé, que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Então, até aí, quer comentar alguma coisa? Não? Não. Eu ia comentar rapidamente também, que esse versículo a gente já tinha lido, que... Deixa eu ver, qual era a parte mesmo? Ah, sim, no início ele comenta que ele recebeu essa mensagem da salvação, né, o evangelho, do próprio Cristo, né? Ele não veio de origem humana, né? Embora até mesmo Paulo esteja ensinando, e até muitas pessoas falem isso, né, que a Bíblia foi escrita por homens, mas de fato ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Ela veio de Deus, veio de origem humana. E até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, depois se você tiver mais quiser ler com calma, vai contar com mais detalhes uma narrativa, né, da história de Paulo. Desde que isso que ele está contando, falando que ele tinha um bom procedimento quando ele era da religião dos judeus, que ele seguia rigorosamente e até perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus. Vai contar toda essa história. E a parte impressionante, né? Que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que Jesus se apareceu a ele, né? E ele, que antes procurava destruir a igreja, se converteu a Jesus e passou até mesmo a anunciar o caminho da salvação em Cristo, e até mesmo, infelizmente, foi perseguido. Mas mesmo assim, sem desanimar, sem manter a fé, a esperança, o amor ao próximo, e até mesmo aquele versículo muito famoso, né, se não me engano, em Filipenses, que ele falou assim:
lutei um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí é isso. Vamos passar agora pro capítulo 2. Calma aí, rapidinho, eu posso te ligar daqui a pouco? Pode, tranquilo. Tá? Eu preciso fazer uma coisa aqui. Tranquilo, Tá bom? de boa, irmão. Valeu. Um abração. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.